Olá, sejam bem-vindos ao Abaigos. Esse é o seu mais novo canal de espiritualidade. Aqui nós vamos abordar assuntos relacionados à energia, à espiritualidade e a todos os temas aí relacionados ao oculto. E hoje, para inaugurar o nosso canal e o nosso quadro do Abaigos, estamos aqui com a Kênia Maciel Lacerda. A Kênia, ela é terapeuta holística há, sei lá, mais de uma década e tem muito conhecimento e muita história para contar aqui pra gente. Kênia, seja bem-vinda ao Abaigos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Bom, então vamos lá, vamos começar a conversar de energia e espiritualidade. Kênia, vamos falar sobre fantasma. Ou fantasmas. O que são os fantasmas? São energias, almas penadas, espíritos? Explica isso pra gente. Fantasmas são tudo isso. Almas penadas, espíritos, seres de outros planetas que não têm corpos como os nossos e que a gente pode intuir e sentir, que são entidades, né? Então tem todo tipo de entidade, são energias, são pensamentos. Então a gente denomina fantasmas várias coisas que a gente não tem muita explicação ou que a pessoa, se ela não conhece muito, ela acha que tudo aquilo que é estranho, que não é o natural, que não é uma coisa material como fantasma. E o quão perto essas energias estão próximas de nós? Existe uma distância, um limite? Como que funciona isso? Não, em todo lugar que você for, existe entidade. Existe hoje no mundo 3 vezes mais espíritos do que pessoas encarnadas, andando pelo mundo. Então, quem é médium, quem tem clareaudiência e clarividência, percebe, ouve, vê. Por exemplo, eu sempre vi espíritos na minha vida toda, desde criança. Então, todo lugar que eu vou, eu vejo espírito. Em qualquer lugar. E por aqui, cachorro? Aqui. Não é que você bichão? Pelo amor de Deus, não é bom. Nunca foi tão maltratado no meu próprio podcast, assim. Você sabe muito bem, né? O seu passado, né, Fabi? Barbaridade. Vamos pular essa pauta e para um outro assunto depois que conversamos sobre regressões. Que é, na verdade, um tema bom também. Dá para fazer só um podcast só sobre regressão. Sim. E essas energias, que elas estão próximas de nós, qual que é a influência que elas exercem nas pessoas? Como que as pessoas como que existe uma atração, né, dessas energias, dessas entidades, com as pessoas encarnadas? Através dos pensamentos e sentimentos, né? O que você vibra é o tipo de espírito que você atrai. Então, todos nós sempre acabamos por atrair espíritos negativos, porque a gente sente raiva, preocupação, medo, né? Então, isso faz com que a gente acabe atraindo vibracionalmente quem está compatível com a gente. Então, os espíritos, eles são atraídos, aí eles podem ser atraídos porque eles precisam de ajuda, porque eles querem que você faça uma oração para eles, ou porque eles realmente vêm para atrapalhar a sua vida, para poder colocar implantes e chips, para poder dominar, trazer medo. Então, existem vários tipos de entidades. Entidades perdidas, espíritos errantes que estão perdidos, às vezes que não sabem que morreram, né? Espíritos que são próximos de você, familiares que vêm para te visitar, para te ajudar, tem os mentores, guias espirituais, seres de luz que acompanham a gente, nossos anjos de guarda, mas também tem aqueles espíritos que trabalham, que a gente, como diz o professor Hélio Couto, para o povo lá de baixo, né? Pro lado mais difícil da força, os que estão perdidos, que aí vem para trazer problemas, empecilhos, medos, fazer com que as pessoas entrem em situações até de doenças, né? Mentais, físicas. E esses espíritos, eles estão perdidos mesmos ou eles estão bem achados ali, sabem o que eles estão fazendo? Porque nós vemos que tem, né, as entidades que estão ali de uma certa forma inconsciente, transitando aleatoriamente pelo planeta, e tem aqueles que são insistentes em continuar numa vibração trevosa. Essas entidades também estão perdidas, inconscientes, ou elas sabem o que elas estão Não, fazendo? os trevosos, eles são
top, né? A gente tem que falar o que, que tem de bom, porque eles são bem conscientes, são disciplinados, são corajosos, Organizados, organizados. legais, apresentam. Eles são sedutores, sim, eles usam, né? Todo tipo de gente para parecer muito atraente. Não, os espíritos trevosos, eles trabalham muito bem. A gente não pode tirar o mérito deles, né? Não, eles não são inconscientes, não. Esses aí são bem conscientes. Às vezes eles usam espíritos inconscientes para fazer mal para as outras pessoas ou para sugar energia, né? Aí já também é uma. A gente pode passar um dia falando sobre isso. Mas a maior parte dos seres trevosos que causam danos às pessoas, eles estão bem conscientes do que eles estão fazendo. Qual que é o objetivo deles ao causar isso, ao causar este dano todo, vamos dizer assim? Então, a maioria desses espíritos trevosos, eles tentam dominar o planeta, eles querem controle, eles querem poder, alguns querem vingança, porque a gente também tem os nossos desafios, né, de vidas passadas, que vêm, que querem se vingar. Alguns são rebeldes contra o Criador, contra a criação, contra a fonte criadora. Também dá para dividir em vários grupos, né, os espíritos trevosos. Essa questão da fonte criadora aí é um tabu, né? O que é o criador e a criação? Então a gente acaba às vezes até vendo vários relatos aí e algumas entrevistas, até artigos, do pessoal questionando realmente a energia de Jesus, que no caso é Javé, né, como eles falam, e aí existem algumas teorias em relação a isso, a essa verdadeira energia que chega até aqui, né? Como que você avalia isso, Kenny? Nossa Senhora, aí você me jogou no fogo, né? Essa situação é bem complicada, essa situação é bem complexa. Existe hoje um relato no plano espiritual que existe uma fonte criadora e existe hoje no nosso universo um criador, um ser que caiu, né? É uma teoria que para mim faz um pouco de sentido, sim. E que domina, que não é a fonte criadora em si, foi criando o universo e não é da mais alta luz da fonte criadora. Mas se você colocar isso para o público, nossa, é uma desconstrução muito grande, né? Explode a cabeça. Sim, explode a cabeça. Se você começar a falar que a verdade não é a mais alta luz de Deus, que existem seres que se fingem de grande luz ou de muito elevados que controlam o nosso universo, que deixam a gente preso aqui nessa roda da samsara de reencarnação, que essa reencarnação ela não é bem o que a fonte criadora desejava. Sim. Né, e que está vindo essa libertação agora a partir dessa transição planetária, que o Mestre Jesus vem para trazer essas verdades, levantar todas as mentiras. Por exemplo, tem muitas pessoas na internet que você acha sobre isso, que é o Jean Valjean, e tem outro pessoal, agora esqueci o nome, que eles já falam sobre isso, né? E várias pessoas de outros países, inclusive, né, muita gente na Inglaterra, nos Estados Unidos, começa a questionar isso e trazer esse outro lado. Então, você começa a... Todas essas dogmas que pra gente, a reencarnação que era um ato de grande amor, né, da fonte criadora, que o criador é muito bonzinho, e aí você começa a questionar e ver que não é bem assim. Essa reencarnação como a gente vê ela hoje, ela também faz parte dessa matrix de controle, entendeu? Mas para que a pessoa acesse essa verdade, para que ela tenha essa consciência, para que ela comece a aceitar isso... É um baque, né? Na verdade, tira o seu chão, né? Sim. Tudo aquilo que você acreditava que era, falam que não é, e aí você se expõe no quê? Se segura no quê? Então, às vezes, a pessoa ela tentou até ser o melhor que ela pôde dentro daquilo que passaram para ela. E aí você fala que nada daquilo é a verdade absoluta. Então, realmente, as pessoas acabam pirando aí dentro disso. Mas é muito importante trazer essas reflexões, porque a todo instante, até então, isso foi inquestionável, né? Como que você vai questionar uma presença de Deus? Como que você vai questionar, né, aquilo que falaram para você que é verdade? Então, colocar isso em pauta ou questionar isso é como se você estivesse indo contra tudo que é sagrado, tudo que... Não, e a pessoa tem que acreditar na gente, não tem que acreditar em ninguém, você tem que buscar em você, porque você é uma fagulha de Deus.
né? Você é Deus experimentando o corpo, por exemplo, Deus está experimentando no meu corpo, Kênia. Deus está experimentando você no corpo do Fábio, vivendo as suas experiências. Ninguém é mais autoridade na sua vida que você mesmo. Então, é por isso que é muito importante o autoconhecimento. É por isso que é muito importante você se abrir às verdades que existem, você conhecer as religiões, você frequentar os lugares, você ler, né? Estudar sobre as coisas, você passar pelas suas experiências espirituais para que você comece a acessar o que sua alma sabe, porque a nossa alma tem a sabedoria. A nossa alma veio da fonte criadora de tudo que é. Se nós somos Deus em ação, nós temos essa verdade. Então, conforme você vai expandindo a sua consciência, as verdades que você vai acessando, aquilo vai fazer sentido para você ou não, porque não existe uma verdade absoluta no nosso universo. Existem várias verdades, mas você vai acessando a partir da expansão da consciência, a partir das suas próprias experiências, a partir das suas próprias vivências, não só porque está num livro, ou porque alguém veio e falou, ou porque ou a pessoa é um guru, uma autoridade, é um mestre. Sim, a gente precisa de pessoas que indiquem caminhos, né? Os mestres estão aí para indicar caminhos, para apontar rotas, para falar sobre as experiências deles, mas ninguém tem que ser tomado como um guru, que é uma verdade absoluta, o que a pessoa está falando é uma verdade, é só aquilo, acabou. Né? Então, a partir dessas experiências, você ir expandindo a sua consciência, você tendo as suas vivências para que você acesse a sua verdade. E que caminho que você inicialmente indicaria para as pessoas expandirem a consciência, para elas darem um passo à frente aí para começar a compreender de uma forma diferente tudo aquilo que está ali bagunçado, tudo aquilo que está no inconsciente, porque como você falou, nós somos Deus em ação, mas por muito tempo você se colocar de uma maneira igualitária a Deus era algo que, né, você seria Por tempo que a gente está na fogueira. Tava na fogueira, exatamente. Então, seria uma represália. E hoje já se pode falar mais sobre isso e a gente já pode compreender melhor essa energia, sabe? Que a gente é uma fagulha de Deus aqui. Mas muitas pessoas olham sempre para cima, né? Olhando essa energia aí, se colocando muito inferior a isso, sem entender que elas são parte dessa questão da criação. Mas, para dar um primeiro passo, para começar a sentir essa energia, para começar a se sentir presente dentro desse contexto todo, o que você aconselharia as pessoas a fazerem para terem a expansão da consciência? Eu diria para as pessoas começarem a ler livros, primeiro. Existem o livro dos Espíritos, né? Que é um livro muito importante para quem quer ter uma base, porque assim, o Espiritismo, ele traz dentro desse livro uma base muito boa sobre o mundo espiritual, para quem não tem nenhum tipo de conhecimento, começar a ler sobre isso, estudar. Tem o livro do Kybalion, que é muito bom também, que fala sobre as leis desse universo, né? Que explica, por exemplo, que tudo é uma lei, tudo é mental. Primeiro é feito na mente, né? Foi feito na mente do Criador, que criou esse universo, que criou o nosso planeta, e todas as coisas vêm a partir de criações mentais. A mente é o próprio Deus. Aí eu diria para a pessoa ir para os livros de metafísica, assistir as palestras do professor Hélio Couto. Você entra no site dele, do professor Hélio Couto, assiste o Caminho das Palestras gratuitas, faça os cursos dele também, que são sempre muito baratos, muito acessíveis, que o professor Hélio Couto, ele traz uma expansão de consciência maravilhosa, tá? Aquele homem, ele tinha que ser... Todo mundo tinha que conhecer o professor Hélio Couto, ter acesso às informações que ele traz. Falaria para a pessoa também ler os livros do Joseph Murphy, e do Neville Goddard, Neville Goddard, Neville Goddard, não sei como que as pessoas falam, né? Cada um fala de um jeito. Que são os livros assim que eu falo que são básicos para você expandir a sua consciência. E conforme você vai expandindo a sua consciência, você vai tendo acesso a esses livros, a sua espiritualidade, o seu eu superior, ele também vai trazendo aquilo que você já está pronto. Porque assim, existe uma inteligência divina, Fábio, que traz para a gente as pessoas, os caminhos, as oportunidades, os aprendizados, os cursos, conforme a gente vai tendo capacidade de entendimento sobre as coisas. Então você começa a ler o livro dos Espíritos, aí você vai para um Kybalion, e você vai para o professor Hélio Couto. Aí você começa a ler os livros do Joseph Murphy, do Neville Goddard, sabe, desses seres assim, do Osho. Você começa, aí
Alguém vem e te chama para fazer um curso, aparece no seu Facebook uma palestra de uma pessoa que também que é interessante. Quando você vê, você está caminhando, passando por experiências, aí depois a pessoa pode participar de um ritual do chá da ayahuasca, que também é uma coisa que eu sempre indico para as pessoas fazerem, lógico, dentro de um lugar sério, com responsabilidade, mas é uma coisa que me ajudou muito, expandiu muito a minha consciência. Eu que busco sobre respostas espirituais desde os meus 10 anos com afinco, foi através do chá da ayahuasca, tomado aqui na Rosa do Rei Salomão com Magalhães e com a Adriana, que ficou mais profundo a minha atividade espiritual. Então, o chá da ayahuasca, para quem quer realmente conhecer a verdade, olhar a sombra, olhar profundamente, também seria uma experiência importante para quem quer se desenvolver espiritualmente. Mas é bom ressaltar aí que quando procurar algum local para fazer essa consagração aí, comungar o chá, procurem locais de pessoas responsáveis, sérias, comprometidas, porque nós já vimos muitos relatos de pessoas que entraram, fizeram a consagração e saíram pior, porque a energia do local não estava devidamente preparada para acolher as pessoas que estavam ali. Então, tomem muito cuidado aí aos locais onde vocês buscam para fazer essa comunhão. Procurando indicação e também sempre pedir para o eu superior, eu sempre falo para as pessoas, peça para o seu eu superior trazer pessoas em situações que são elevadas, pessoas em situações que vão ser contribuição para a sua vida, porque assim, na minha vida eu tive muita sorte de ter pais que me deram uma base e sempre foram abertos para mim nessa questão espiritual. Mas eu também, sempre quando eu precisava, eu pedia para os seres de luz trazerem as pessoas sérias, tanto é que eu fui comungar num lugar super... E eu tinha pedido, porque eu era totalmente contra o chá da ayahuasca. Falava super mal, inclusive. Agora, assim, esse povo que usa droga, fica usando o nome de Deus para fazer as coisas. E aí, um dia eu vi o Ney Matogrosso dando uma entrevista falando o processo de cura dele com a questão do pai. E eu peguei e fiz uma oração na hora, assim, no meu coração. Eu falei, Deus, se for contribuição para mim, se isso for realmente ser bom, eu quero participar, eu quero ter essa experiência do chá da ayahuasca. O Senhor me coloca no melhor lugar. Então, pedir essa orientação divina e buscar realmente uma indicação de uma pessoa que você confie para estar participando de uma situação, de uma cerimônia de chá, que não pode ser realmente, como você falou, em qualquer lugar, porque senão pode trazer consequências muito sérias na vida da pessoa, né? E os locais onde acontecem os rituais, eles são grandes portais aí, né? Então, se você não tiver com a energia devidamente conectada ao que é o divino, você acaba trazendo muita coisa trevosa para cá e prejudicando não só o planeta, mas a sua vida também, né? Sim. E se a gente for para um processo um pouco menos intenso, porque a experiência da ayahuasca ela é bastante intensa e não só para quem é curioso, mas para quem está aberto a se entregar a essa expansão e ao autoconhecimento. Mas as terapias, como que elas poderiam ajudar, Kine? Tem que já tem mais de 10 anos, né, que você faz, 11 anos já, que você faz as atividades e que você vem ajudando as pessoas aí com diversas terapias. Vamos por partes nessa questão das terapias. Com quantas terapias você atende? Ai, de cabeça não sei. Atendo com regressão, terapia multidimensional, dimensões do ser, mesas radiônicas, que mais? Estou fazendo curso de constelação agora. Jesus, é tanta coisa. Apometria. E aí você sente o que as pessoas precisam, ou ela chega e fala, eu quero fazer tal coisa? A pessoa expõe a situação e na leitura, Theta Healing, né? Que eu faço muito Theta Healing também. Na leitura energética, na conversa que eu estou tendo com a pessoa, eu vou fazendo uma leitura energética do que a pessoa precisa. Mas as terapias também é uma forma de você buscar esse autoconhecimento, essa conexão espiritual de uma forma mais leve. Porque o chá da ayahuasca a gente sabe que é uma paulada na muleira, né? E nem todo mundo está preparado para isso. Então, de repente, a pessoa vai fazer um curso de Reiki, ela já começa a sintonizar, começa a trabalhar a intuição, a percepção extrasensorial. Ela pode fazer cursos do Axis também, que eu tenho vários cursos do Axis, que também aumentam a nossa percepção. O Theta Healing também.
É um curso que a pessoa pode fazer para autoconhecimento, para conexão com os guias mentores espirituais, com o Criador. Aí você pode fazer um curso de terapia unidimensional, onde você faz um curso para você sintonizar com a sua equipe espiritual de cura, né? Com dimensões do ser também, para você se conectar com a equipe do Dimensões do Ser. Então, assim, se você for para terapia, hoje tem várias terapias, inclusive, que eu não trabalho, mas eu sei que são boas também. Mas não sentir chamado de trabalhar, que você também pode ir buscando essa conexão espiritual de uma maneira, como você falou, mais suave, mais leve, até para a pessoa expandir ou suportar um trabalho, por exemplo, como o chá da ayahuasca. Porque chegar direto no chá, Ah. para quem às vezes não tem uma experiência mínima Complicado, sim. anteriormente, é difícil. Eu aconselharia iniciar tomando um passe, mas assim, toma um passe primeiro, sente, e aí depois você vai seguindo os outros processos. Sim. Mas as terapias, elas têm contribuído significativamente, né, para o processo aí de melhoria da população de uma forma geral. Como que você avalia o comportamento das pessoas hoje com 10 anos atrás, ou vice-versa aí? Porque há 10 anos a gente passa pelo meio de um processo bastante importante, que foi a pandemia. Então a gente vê que teve muita mudança de lá para cá. Mas como que ficou a mudança dessas pessoas mentalmente, espiritualmente, comportamentalmente? As pessoas estão mais abertas mesmo. As pessoas procuram mais olhar para a vida através dos olhos do espírito. Porque eu falo, existe uma diferença você olhar para a vida através dos olhos da matéria, porque realmente isso aqui é muito louco. Se você olhar de uma perspectiva material, não faz nenhum sentido. E as pessoas querem buscar esse sentido através de um olhar espiritual. Tanto é que quando eu comecei, a procura era tímida, era uma coisa escondida, as pessoas quase não falavam, as pessoas gostavam da terapia, mas nem indicavam para outras pessoas porque era vergonhoso falar que estavam fazendo terapias espirituais, energéticas espirituais. Eu atendia, a maior parte dos meus atendimentos eram com mulheres, né? Pessoas acima de 40 anos. Então hoje esse grupo mudou completamente. Eu atendo gente de todas as idades, desde crianças até pessoas idosas. Atendo todo tipo de grupo religioso, né? Eu já atendi muçulmanos, evangélicos, católicos, espíritas, pessoas que não tinham nenhuma religião. E hoje praticamente 50% do meu público é masculino, tá? 40% às vezes, 50%, mas ali os homens também buscam muito olhar para essa questão espiritual, porque principalmente com a pandemia as pessoas ficaram muito sofridas, né? Foi um despertar, foi um querer olhar, porque a perspectiva da morte, que ela sempre existiu, mas a perspectiva da morte iminente, que trouxe essa sensação da pandemia, né? Fez com que as pessoas buscassem mais profundamente isso. Então, as pessoas buscam para fazer os cursos comigo, buscam atendimentos, as pessoas estão mais abertas a olharem para si, a se responsabilizar pelas suas questões, porque eu falo que quando você vai buscar uma terapia energética espiritual e um autoconhecimento, não é para você buscar culpados, é para você pegar aquilo que aconteceu, que realmente teve algum culpado, alguém que fez aquilo para você, mas o que você vai fazer de bom com isso? O que você pode transformar? Então as pessoas, no começo, elas iam buscar muito culpados. É fulano, todo mundo era ruim, menos a pessoa, menos o alecrim dourado que a gente fala, né? Todo mundo é tóxico, menos você, que é alecrimzinho dourado. Hoje em dia as pessoas elas estão mais abertas a olhar para aquilo que elas contribuíram, seja mentalmente, seja como uma experiência, um espelho, uma coisa que ela precisa melhorar e fazer algo de bom com isso. Então teve uma mudança muito grande, muito significativa, principalmente da pandemia para cá. É que como você está mais próximo da morte, eu acho que a perspectiva ela realmente vai mudando, né? E para você ter essa proximidade, ou você está muito velho ou muito doente. Senão você não faz essa análise. É igual quando você é mais novo, você não imagina que você vai morrer. Então tem coisas que você se arrisca, porque a morte parece que está distante de você. Mas aí você vai ficando mais velho, mais pessoas próximas a você já não vão estando mais ali, vão morrendo, e aí você vai se aproximando realmente da morte. A pandemia provavelmente ela trouxe essa proximidade, né? Ela te juntou mais com aquilo que pode acontecer a qualquer instante, e aí eu vejo que
muita gente acabou tendo uma percepção um pouquinho diferente, um pouquinho maior aí em relação à necessidade de melhorar, né, pessoalmente. Como teve aquelas também que não melhoraram nada. Pelo contrário, né? O pessoal que, sim, Até um pouquinho mais. Sim. Tem muita gente que vai lá procurar você, fazer os atendimentos, e você... E são resistentes, por exemplo, que não tem progresso, vamos dizer assim, por elas acharem que, sei lá, ou elas estão muito certas, ou que aquilo não é para elas. Tem muitas pessoas resistentes a ouvirem aquilo que precisam ouvir. Na maior parte das vezes, as pessoas ficam muito chateadas porque eu sempre falo para elas assim: o meu compromisso é com o divino. Então, se a pessoa me procura, ela vai ouvir a verdade daquilo que eu estou vendo. Seja uma questão espiritual, seja uma questão de vidas passadas, seja uma questão familiar, e seja uma questão comportamental dela que precisa ser mudada. Inicialmente, as pessoas levantam certas barreiras, sim. A maioria das pessoas tem muitas barreiras em admitir que está partindo delas alguma coisa que precisa ser mudada. Porque é muito fácil. Eu, como trabalho com espiritualidade, eu falo assim, o espírito obsessor está fazendo isso com você. É sua mãe, é seu pai, é sua esposa, é seu filho. Porque eu ganharia muito mais cliente dessa forma. Você trazer esse conforto para a pessoa. Uhum. Mas conforme eu vou explicando, porque também você não joga de qualquer jeito isso na pessoa. Tá? Você não fala, você tá fazendo isso? Não, você fala de uma maneira amorosa, tem que ter um tato para falar com as pessoas, né? E conforme vai fazer os atendimentos... Filho do cão, demônio, você não tá vendo que é você o próprio culpado de tudo? Porque a pessoa às vezes não tá percebendo, Fábio. A pessoa não tem essa percepção. É difícil você entender que você precisa mudar. Às vezes você tá fazendo a melhor das intenções. Você tá achando que você tá arrasando, que você tá fazendo certinho, ou você tá realmente querendo fazer certo e você tá fazendo muito errado. Então você coloca numa perspectiva que a pessoa se coloque no lugar do outro. Você traga uma história que você trabalhou sua ou de alguém que você, lógico, né? A gente não vai falar nome de ninguém, mas você pode contar história. História não precisa... Tem uma história para te contar. Era um menino chamado Satanás. Não, você pode falar sobre as histórias, você vai falando das experiências que você vai tendo e você vai fazendo a pessoa refletir sobre aquilo. Eu tive duas pessoas que eu atendi que realmente eu tive que abrir mão, que eram pessoas que não queriam mudar, eram pessoas muito complicadas, porque muitas vezes também o caso não é de terapia holística, o caso é de psiquiatra. E você tem que indicar para a pessoa ir a um psiquiatra, duas pessoas só. Todas as pessoas que passaram para mim, elas tiveram mudança, percepção, melhora, mudança de comportamento, mudança no trabalho, na família, na questão do dinheiro, na questão da saúde. Eu tenho certeza que eu contribuí de alguma forma para a melhoria da vida da pessoa. Ela realmente se abriu. Mesmo que ela continue sem mim, porque eu falo isso para os meus clientes, a minha vontade e a minha missão é que a pessoa ela descubra a força dentro dela, que ela descubra as conexões espirituais que ela tem, que ela seja autoridade na vida dela para se curando, para ir se fortalecendo, para ir buscando a conexão dela com o eu superior, né? Sem precisar de intermediários, porque a gente não precisa mesmo de intermediários. É que a gente não sabe como fazer isso. Você está perdido, você está passando por uma situação, você não sabe nem por onde começar. E a pessoa, a partir daquele atendimento que ela faz comigo, que aí eu passo o livro para a pessoa ler, eu passo mantas, eu ensino orações, a pessoa às vezes faz curso comigo e depois começa a se atender, né, sem precisar mais de mim, aí ela progride. Então, assim, na maior parte das vezes, graças a Deus, teve essa ajuda, essa melhora, assim. No começo as pessoas são resistentes, a maioria, tá? Dificilmente a pessoa vem com essa concepção que, realmente eu preciso mudar e eu tô aqui para isso. Às vezes até vem com esse papo, mas assim, a hora que você coloca que ela tem que fazer uma modificação de pensamento, de sentimento, de atitude, ela cria uma resistência, mas depois com o tempo ela vai modificando. É algo que você, na verdade, se foge de uma determinada forma, que aquilo vira uma proteção, né? Essa resistência e essas barreiras. E aí você tirar essa proteção e tirar essa casca, essas camadas para aceitar o novo, eu vejo que deve ser muito difícil, né? Porque mudar é difícil, né? É. Sair da zona de conforto é difícil. O novo é assustador.
O novo amedronta. Porque por mais difícil que esteja a situação, aquele difícil você já conhece. Você está acostumado com aquele difícil. O ser humano se acostuma com tudo. Com situações horríveis, né? Mas o novo, você mudar, você não sabe o que te espera. Principalmente quando nesse novo você é o protagonista, né? Então, quando nós colocamos sempre o nosso poder para o outro, ou para uma espiritualidade maior, ou não negando a importância da espiritualidade, mas a gente tem o costume de jogar tudo na mão do outro, né? Coitada da Mãe Maria, do Mestre Jesus, que ele já tem Arcanjo Miguel, né? Que tem uma força muito grande aí, mas provavelmente eles também querem que todo mundo se liberte. Ninguém quer ficar carregando ninguém nas costas. E aí, quando é elevado esse despertar de que você tem que se empoderar porque você é o dono do seu destino, aquilo acaba sendo muito chocante também, né? Saber que você não precisa contar com os outros e você é a força maior. Até porque todas as religiões e todas as sociedades, elas fazem com que você seja dependente de algo ou de alguém, né? Jesus falou, vós sois deuses e farão coisas ainda maiores que eu. Então, se as pessoas falam, elas são eu sou cristã. A pessoa não é cristã, porque ela não vive o que Jesus falou. Se Jesus falou que você é Deus, que você ia fazer coisa maior que ele, você não está fazendo, você está vivendo a verdade de Cristo? Não, você não está vivendo a verdade de Cristo. Só que as religiões e as grandes, eu falo que essa matrix de controle, eles fazem tudo para que você não acesse esse poder, porque se eu sou Deus e farei coisa ainda maior que Jesus, por que eu preciso estar numa religião? Por que eu preciso de uma técnica energética espiritual? Por que eu preciso estar subordinado a alguém ou alguma coisa? Por que eu tenho que obedecer um dogma, uma regra cegamente? Então, essa rebeldia que eles não querem, né? Eles não querem que você se rebele contra o sistema, contra tudo que eles vivem, né, a partir desse controle, tudo que eles têm de poder, de dinheiro, se você despertar. Não vai ser um mundo de grande ilusão mesmo, né? Esse é. É viver dentro de uma dominação que, se você for parar para avaliar no final, para quê? Acaba sendo às vezes muito pesado tudo isso, você sustentar toda essa energia de dominação. Então, eu também já acompanhei alguns relatos aí de alguns artigos que as próprias entidades trevosas estão se cansando de tudo isso, porque é muito tempo de dominação, é muito tempo querendo o controle de tudo, e aquilo não vai se autossustentando, não vem de uma energia propriamente divina. E o que não é divino, ele acaba, né, não tendo aí a força devida para ele permanecer. Você sente que isso acontece, que essa energia trevosa ela está enfraquecida, porque assim, ao mesmo tempo que se fala sobre isso, parece que de um lado ela enfraquece, mas de outro lado ela está mais forte. Como que se avalia isso? Ai, não acho que essa energia trevosa está mais fraca, não. Não, E não, eu não acho que eles nem têm medo, nem estão cansados. Eu não sinto isso. Eu sinto Você não acha que são meio que assim, kamikaze? Vamos pro tudo ou nada? Na verdade, agora com essa transição planetária, com toda essa coisa que está acontecendo, é uma grande briga mesmo, né, entre esses seres de luz e a fonte criadora de tudo que é, e esses seres que querem continuar na dominação, porque eles se abastecem dessa energia do medo, da angústia, da ansiedade, da depressão, do controle. Eles não têm essa bondade no coração de olhar para o outro e falar, estão sofrendo há quantos séculos, há quantos bilhões, sei lá, de anos que tá. Eles não têm isso, eu não sinto isso, não. Eu sinto que eles ainda estão no jogo, sabe? Eles estão jogando com todas as armas que eles têm. E o que acontece? O nosso mundo é dominado, eles são abastecidos por essa energia do medo, da ansiedade, dessa briga que é tão descarada e as pessoas não percebem, né? Da direita contra a esquerda, do homem contra a mulher, do gay contra o hétero, do branco contra o negro, porque tudo essa divisão alimenta todo esse sistema de controle. Independente de lados, né?
É a energia mesmo. energia, porque se eu tenho raiva de você porque você é homem, se eu tenho raiva da pessoa porque ela é branca, porque ela é negra, porque ela é índia, porque ela é chinesa, porque essa briga que eles fazem para as pessoas não se unirem, para não ter objetivos em comum, para eu não trabalhar em conjunto pela humanidade, eu estou brigando por causa de lado, né? Então você vê que isso está mais forte agora. Está muito mais forte, muito mais escancarado isso, infelizmente. Mas talvez tenha que chegar num ponto tal que as pessoas chegam num ponto de violência ou de coisa tão intensa que as pessoas falam, peraí, mas quem está ganhando com isso? Quem que está ganhando com essa briga? Sempre mantendo essas pessoas no poder, no controle. Ah, porque fulano é do bem, fulano que tá lá como presidente, como, sei lá, uma pessoa que é bilionária, ele tá fazendo pelo bem. Gente, as pessoas estão por interesses. Enquanto a massa tá brigando, eles estão lá, parece que tem essa divisão entre esses poderosos, eles estão se mantendo no poder. Uma hora, eu vou deixar você agora, aí vem o outro do outro lado, você pode ver que fica direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Por que isso? Ninguém questiona, né? Às vezes são dois lados da mesma moeda. Mas eu vejo que o questionar aí é você olhar pro teu ego, né? E aí você admitir que por algum momento tá errado é muito difícil. Porque quando fica essa divisão de um lado para o outro, extremos, direita, esquerda, ou seja o que for, aquilo está defendendo uma ideia que você acredita. Então aí você escolhe os seus pares. Meus pares são esses ou estes. E aí você tá ali e fica acolhido naquele meio, porque ali vão falar o que você quer ouvir. Não, e Ali outra tá coisa, confortável. a pessoa, o ser humano tem que parar com essa questão de querer muleta. Ela quer uma pessoa, um paizão. Não coloque pessoas no lugar que é do divino. Eu sempre falo isso para os meus clientes e eu sempre também penso muito nisso, porque a gente quer colocar pessoas no lugar divino, para te preencher, para que você se sinta seguro, protegido, amparado. Tem que ter um grande pai, uma grande mãe que esteja cuidando de você, para você ter essa proteção, esse amparo, essa segurança, sendo que você que tem que ser tudo isso. Você com o seu eu superior, você com a fonte criadora, você com Deus, com Alá, com quem quer que você acredite, né? O nome que você dê, Jesus, mas é você com essa fonte divina. E Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. As pessoas buscam tudo para depois buscar o reino dos céus. Elas buscam se acrescentar das coisas da matéria, do que parece que traz algum tipo de segurança e proteção, para depois buscar o reino dos céus. Então, se a pessoa buscasse o reino dos céus que está dentro dela, porque Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós, né? Ela não precisaria dessas muletas ou ficar esperando um salvador. Que as pessoas ainda buscam, Jesus vai voltar, o fulano vem ajudar o país, é uma autoridade, você tá entendendo? É um guru, é um pastor, é um padre. É por isso que ainda tem tanta gente querendo comprar terreno no reino dos céus, né? É por isso que tanta gente dá tanto golpe, que eu falo que são os estelionatários da boa-fé. Por isso que as pessoas pagam caríssimo, né, para ter uma pessoa para ouvir uma palavra. Né, a gente vê um caso agora, né, um rapaz jovem palestrante cobrando 40, 50 mil para dar uma unção, uma bênção, para falar uma palavra que é de Deus. Se você é o próprio Deus, se você pode interiorizar isso e buscar essa palavra dentro de você mesma. Né? Então as pessoas buscam muito no externo aquilo que elas têm dentro delas. Agora é difícil você falar isso para a pessoa que ela tem essa responsabilidade. As pessoas não querem ter essa responsabilidade, a maioria ainda não. Mas é muito passional, né? Porque nesse caso que você citou, você não vê que se ganha por argumentos aonde existem argumentos convincentes que você fala, nossa, realmente faz tudo muito sentido. É só uma gritaria e uma choradeira e uma comoção. E as pessoas se sensibilizam com aquilo, sabe? E investem naquilo. Então não precisa de muito para manter ali a sociedade como massa de manobra. Esse ego aí, ele realmente tá, eu nem sei se é o ego mesmo que fala, mas pelo menos a gente entende dessa forma. Mas eu acredito que seja um grande, de uma certa forma, inimigo, né? Para que se mantenha a permanência desse poder sobre as próprias pessoas. É a carência, é o que eu falo, o Hélio Couto fala também muito isso, as pessoas, é a mágica, né? As pessoas querem mágica, as pessoas querem uma coisa mais confortável, porque essa busca do autoconhecimento, ela não é fácil.
Você olhar para si, olhar a sua sombra, porque quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Quanto mais você mergulha dentro de si, mais coisas você vê que você precisa mudar, que você precisa melhorar, coisas que você está atraindo, a sua responsabilidade. As pessoas têm muita preguiça. Quando eu falo, gente, busque esse autoconhecimento, busque olhar para as suas questões, tenha coragem, porque também isso é uma coisa que falta muito nas pessoas, coragem. Coragem para mudar. O medo de não ser aceito, de ser rejeitado. Por exemplo, quando eu migrei da advocacia para as terapias holísticas, muita gente se afastou de mim. Eu fui ridicularizada, você é rejeitada, você é colocado como menor. Então, a pessoa que busca esse autoconhecimento, busca olhar para as coisas do espírito, que são coisas mais imateriais, ela tem medo de não pertencer, né? Dela perder o lugar dentro da família, dentro do grupo social, com os amigos, às vezes casamentos que se desfazem, os pais que não aceitam. Então, a minha sorte, o que me deu muita força, é que meus pais sempre tiveram uma cabeça muito aberta e sempre me deram muita força. Eles nunca foram contra, né? Muito pelo contrário, eles me ajudaram muito. Mas eu sei o quão difícil é para as pessoas que querem, por exemplo, foram criadas dentro de uma igreja evangélica e querem falar sobre física quântica, por exemplo, mecânica quântica. Como isso impacta, né, na família, nos relacionamentos. Aí gosta muito do pessoal da igreja, o pessoal da igreja já começa a não querer mais a participação da pessoa, começa a satanizar aquilo que a pessoa está fazendo. Então, a mudança requer você abrir mão de coisas, abrir mão daquela zona de conforto. Também é difícil, né? Eu imagino que seja muito difícil. É engraçado você falar isso, porque esses dias eu estava ouvindo uma pessoa contar um relato de que chegou um grupo na casa da sogra dessa pessoa. Eles são, eu não sei que religião, mas são evangélicos. E aí o pessoal chegou sem avisar lá na casa. E aí, a hora que viram que era do grupo da igreja, a sogra dele tirou a televisão da sala e levou pro quarto, porque não pode ter TV, não pode assistir televisão. E ela contando depois, aí recebeu o pessoal, tudo, depois foi embora, colocou a televisão de volta. Então, dentro da tua própria casa, você não tem a liberdade de estar feliz, né? Tua casa é o teu templo ali. Ali você é onde o local, né? Que você tem que estar realmente confortável. E aí, se você não consegue estar assim, ali, você imagina dentro de você mesmo o que que não passa. Como que você consegue se suportar com tudo isso. Então, essa aceitação é algo muito difícil. Eu vejo que muita dominação que existe é por conta disso. No seu caso, por exemplo, você disse que teve o apoio dos seus pais. Mas eu acredito que até uma energia trevosa que não quer uma libertação das pessoas faz com que isso aconteça. Os julgamentos, né? Então, a partir do momento que começam a apontar o dedo para você e te diminuir, você fala, não quero ficar desse jeito. Eu quero voltar ao status que eu estava de doutora, de advogada, e aí você sai daquilo que era um caminho de luz para você. Então eu vejo que é muito difícil as pessoas tomarem essas decisões. Você fez isso já tem muitos anos, né? Mas agora a gente vê até algo mais aberto em relação a isso, né? Agora acaba sendo até um pouquinho mais fácil sobre isso. Falando dos seus atendimentos, Kênia, você ouve muita coisa estranha ali? Você pode contar? E se você contar, você pode dizer nomes pra gente? 19 não pode, antiética, criminosa, encolhida. Nossa, esses últimos 2 anos têm sido bem difíceis. Têm sido bem difíceis. Na questão de relatos, assim, de situações muito complexas, sofridas, estranhas. Que tudo que diz respeito ao humano, você pode esperar qualquer coisa, né? A gente pode esperar todo tipo de situação e história. É que qualquer coisa é até onde a gente pode imaginar, né? Não que a gente já ouviu falar e pra gente é uma coisa muito distante, né? Mas a partir do momento que os relatos começam a vir na sua frente, você tem que lidar com aquilo, né? Lidar com pessoas que são pedófilos, lidar com pessoas que são casadas com o próprio pai, irmãos que são casados, pessoas que falam que mataram por causa de herança. Meu Deus. Como tem acontecido. Pessoas que fazem
eutanásia em parentes que estão muito doentes, e a pessoa chegar, lógico, porque ela busca apoio, eu não tô ali para julgar ninguém, eu tô ali para auxiliar no que eu posso, no que é permitido, no que é determinado pela luz que me guia, pelo Criador de tudo que é. Mas o desgaste que você fica mental, emocional, espiritual nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, porque parece que teve muito surto, não sei. E por causa dessa transição planetária, porque Apocalipse significa revelação. As coisas estão sendo reveladas, né? De tudo e de todos. Eu fico pensando nas minhas coisas que não dá mais para esconder, nas coisas das pessoas, das instituições, dos locais. Então, as pessoas não conseguem mais disfarçar, ou elas não querem mesmo, né? Então, elas chegam relatando as situações assim. Tem sido bem desafiadores nesses últimos tempos. Você falou umas 2, 3 vezes sobre transição planetária. O que é transição planetária? Transição planetária é a mudança. Dizem, né, os seres. Vamos esperar se isso vai acontecer, porque assim a gente olha para o mundo e fala, será que vamos conseguir passar, né? Tem aí perspectivas, profecias, livros do Chico Xavier que falam de uma grande mudança do nosso planeta, que hoje está vibrando a terceira dimensão, para ir para uma dimensão um pouco melhor, que é a quinta dimensão, retirando aqueles espíritos, aquelas pessoas que realmente não querem fazer o mínimo, não querem estar numa vibração mínima de paz, de amor, não querem estar tentando pelo menos serem melhores, né? Lavar a louça depois do almoço. Isso é o Não é o mínimo. Eu falo, uma das coisas que eu falo que a transição veio trazer é aquilo que você vem teimando vidas e vidas. Aquilo que você não quer mudar, aquilo que você não quer melhorar. Então, essas pessoas que são muito más, que elas ficam felizes, inclusive, porque a gente percebe, né? Até nos atendimentos, eu falo desses últimos 2 anos, as pessoas que vêm fazendo coisas erradas e elas não se arrependem de fazer coisa errada. Elas acham que elas estão certas. Então, esse tipo de pessoa que não quer melhorar, elas não vão mais ficar no planeta, vão ser enviadas para outros planetas de vibração menor, ou igual ou menor que aqui, para ver se elas voltam tentam, né, progredir a partir disso. E aí essa transição fala dessas grandes mudanças, cataclismas da natureza, guerras, epidemias, coisas que a gente vai enfrentar para fazer essa tipo uma limpeza, vamos dizer assim. Tem gente que fala que o mundo acabou em 2012, com essa loucura toda. A gente não subiu, né? Jesus e a gente ficou para trás. Às vezes é a impressão se dá. A impressão que dá pelas coisas que têm acontecido, porque você pode ver que tem maldades, né? Que, gente, não precisa mais vir nenhum avatar, né? Não precisa mais vir em Cristo para as pessoas saberem o que é certo e o que é errado. Sim. E as pessoas cometem atrocidades, né? Uma pessoa que eu sei que não pode ficar falando muito palavras assim, porque o YouTube acaba cortando, né? Mas essas pessoas que fazem coisas com crianças, por exemplo. Meu Deus, o que mais precisa vir para que a pessoa se conscientize que aquilo é errado? O que mais precisa? Precisa o quê? Se tá tudo aí, se você acha hoje em dia tudo escancarado, né? Psicólogos, psiquiatras falando sobre isso, terapia sobre isso. Então, muitas pessoas me procuram. Eu trato algumas dessas pessoas, mas porque eles não querem fazer mal para as crianças, eles têm desejo, mas sabem que aquilo não é certo e estão se tratando com psiquiatras, estão fazendo, entendeu? Então tem esse olhar de não fazer aquilo, de mudar a percepção, de expandir consciência para não chegar a fazer nada de errado. Mas tem aquelas pessoas que não, eles sabem que é errado, eles sabem que aquilo, além de moral espiritualmente errado, é legalmente errado, né? E continuam fazendo. Então esse tipo de gente não tem mais como ficar, porque o que mais precisa para que essas pessoas entendam que isso não é certo? É que, infelizmente, esse tipo de gente também tem acolhimento, né? Então tem gente que fala, não, tá tudo certo, você tem que seguir o seu instinto. Mas também são criminosos iguais, né? São Olha, bem criminosos, né? Fazer isso. Então eu vejo que há um grande problema desse acolhimento, né? Se você tem um problema, vamos tratar, em vez de ficar... o acolhimento tem que ser nesse sentido, não de bater na pessoa, matar, fazer nada de legal, né, com a pessoa. Não. Não posso.
É acolher nesse sentido de que é um transtorno, né? Vai pro psiquiatra, faz terapia, toma remédios, né? Tudo que é preciso. Mas não de você acolher já é assim mesmo, tá tudo certo, como algumas pessoas, né? Tem um grupo de pessoas. E na verdade isso é uma coisa que tem muito consumidor, né? Porque Sim. você entra nessas deep web, você encontra vasto material sobre esse tipo de coisa. Então, Sim. tem muita gente que realmente parece que é do bem, parece que não gosta, ou às vezes tem até discursos, inclusive, contra, e estão participando, né? É um, é um mundo, né? É um. É um mundo alimentado por isso, assim. Sim. Então, eu acho que esse advento aí da internet, da exposição de tudo, ele tem o seu lado negativo e tem o seu lado positivo. A internet, ela dá voz para todo mundo. Mas se não fosse isso, a gente não conseguiria saber toda essa loucura que acontece, né? Você vê bastidores aí de Hollywood, Uhum. cantores e artistas que você tem o produto deles dentro da sua Eu casa imaginava. e não imaginava que você estava sustentando uma energia tão trevosa assim. Então, de uma certa forma, a gente acaba fazendo parte e financiando muita coisa ruim que acontece por aí. Então, Sem querer, né? sem querer, sem querer. Mas a partir do momento que você tem consciência, você tem que entender que aquilo já não faz parte mais da sua vida, né? Mas é isso que eu falo. A internet, ela está apenas mostrando algo que sempre aconteceu. Porque se você, as pessoas que eu atendo, por exemplo, eu falo para as pessoas, de cada 10 mulheres que eu atendo, 8 já sofreram abusos. De cada 10 homens, 7 já sofreram abusos. Sério, Kenny? É muito. E assim, pessoas de qualquer idade, tá? Caramba. Desde os mais velhos, porque principalmente o povo mais velho tem muita dificuldade de falar sobre isso. O homem já tem dificuldade. Quanto mais velho. A partir de que idade, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Eu tenho pessoas de 80, 70 anos que passaram por muitos abusos e elas têm uma trava. Às vezes demoram anos de terapia comigo, mesmo eu sabendo que deve ter tido algum abuso ali, mas a gente vai percebendo até onde a gente pode ir com a pessoa, né? E para que elas abram esse assunto do abuso. Porque muitas vezes também elas não têm essa consciência que foram abusadas. Então, essa questão do abuso, por exemplo, é que hoje as pessoas ficam sabendo. Mas isso, se você pegar a história do mundo, se você pegar a história dos clientes, as histórias familiares, é uma coisa que acontece há muito tempo. É que com tudo isso que a gente tem acesso hoje, as informações, a gente parece que aumentou, né? Mas na verdade está sendo só escancarado. Tá sendo mais. Tá abrindo mais, né? Sim. É o apocalipse, está se revelando, né? Que coisa doida. É uma loucura. Então, essas questões que são difíceis de tratar, eu acho que são as questões mais pesadas, assim, que eu tenho e tem vindo muito nesses últimos 2 anos, sabe? Nos últimos 2 anos. É o que tem aparecido muito. Se você fosse categorizar, você vê que essa parte de abuso sexual é o que tem mais procura para os seus atendimentos? Hoje tem muita procura, mas a questão ainda é relacionamento amoroso e a questão da prosperidade e abundância, que as pessoas procuram bastante. E a questão da saúde também, né? Que fica assim. Mas relacionamento amoroso, prosperidade e abundância são os temas Aí principais. você faz amarração lá, Kenny? Deus me perdoe. Onde sai para fazer? As pessoas já me procuraram muito para isso. Graças a Deus, faz um bom tempo que as pessoas não me procuram mais. Mas você interferir no livre-arbítrio do outro, eu não quero esse karma para mim. Nunca quis, na verdade, né? Porque a gente tem essa consciência, como eu te falei, há muitos anos, sobre essa questão de você forçar a pessoa a fazer algo. Então, assim, é uma coisa que nunca me interessou. Mas tem uma procura, não, comigo, graças a Deus, não mais, mas a gente não se sabe que as pessoas vão. Porque quantas pessoas chegam comigo é para desfazer o que elas fizeram com outros. Ah, é? Chegam arrependidos, né? Elas chegam a desfazer o que elas fizeram. Isso é importante, né? Sim, porque a amarração amorosa ela traz muito problema para a vida da pessoa, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, né? Existe uma cobrança espiritual muito grande em cima daquelas pessoas. Então elas me procuram muito hoje em dia para desfazer aquilo que elas fizeram em outros locais. E às vezes fazem por si só, tá? Porque na internet também você entra no YouTube e coloca lá amarração amorosa. Parece uma vastidão de vídeos ensinando. Qual que é o
sabe? Só contar amarração amorosa, mas lembrando que você vai atrair um monte de coisa negativa, né? Abrindo ali a página, eu acho que já te cerca ali de vários espíritos querendo que você... Você se una, né? Porque eles se alimentam, né, dessa energia da amarração amorosa. Eles se alimentam do que é oferecido para ele, do que é ofertado, da própria energia vital. Porque no mundo espiritual, a energia vital é o ouro deles. É o dinheiro, vamos dizer assim. Aham. Então, quando eu entrego minha energia vital através de oferendas, através da minha energia, do meu pensamento, eu estou alimentando esses seres. Por isso que a gente não pode reclamar da negatividade que existe no mundo, porque a gente contribui sempre, todos nós contribuímos. Quando eu me estresso, quando eu me desestabilizo, quando eu sinto raiva. Isso é uma coisa humana, lógico, né? Mas é o que eu falo para os meus clientes, a gente tem que aprender sempre a estar se limpando, a transmutando esse tipo de energia, que hoje tem bastante ferramenta para isso também. E voltar para a consciência, né? A hora que perceber que está desviando aí a sua forma de pensamento, é você procurar voltar para aquilo que vai te deixar melhor. Até igual esse tempo atrás eu estava até em uma palestra falando sobre o alimentar disso, né? De algo, de um pensamento negativo. Se você chuta o pé da cama e você fica xingando, parece que dura 10 minutos, né? Se você vira e fala, passou, não doeu, é um minutinho só. Então, quanto mais você alimenta aquilo que não é bom, por mais tempo ele vai durar e a consequência que você vai sofrer é maior, né? Porque assim, é normal você ter pensamento e sentimento negativo, mas você tem que falar, não, deixa eu sair disso aqui agora. Fazer uma oração, vai ver uma música, vai assistir um filme alegre, vai usar chamar violeta, sei lá, existe, né? É engraçado porque acaba sendo confortável você vibrar naquilo, né? É o costume, né? Eu falo que no mundo tudo leva você a vibrar negativo, porque parece que é mais fácil. É cultural. Você é ensinado, você vê os seus pais fazendo aquilo, os outros familiares, os amigos, as pessoas próximas. A gente acaba refletindo e absorvendo o que está no nosso entorno. E se for parar para analisar, você alimenta uma carência para ter o afeto devido. Porque de novo, né, para pertencer. Para pertencer, porque dificilmente alguém que está muito feliz, as pessoas vão chegar próximo e falar assim, vamos dar um abraço nele que ele está muito feliz. Mas se a pessoa está triste, é muito mais fácil alguém chegar e dar esse abraço, dar esse afeto. Então, manter essa energia de pena para você ter aí esse afago, parece que atrai mais. A gente pergunta isso, inclusive, no Theta Healing, né? Quando a gente está fazendo com a pessoa, o que você ganha com essa situação negativa? A pessoa, não ganho nada, só perco. Não, para você manter uma situação negativa, você tem algum ganho. Pode ser uma coisa absurda. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela ficou anos e anos com um câncer. Quando ela teve câncer, o marido ia separar dela. E os filhos estavam longe. Com câncer, ela se reaproximou do companheiro, o casamento ficou bom novamente, os filhos vieram morar com ela. E ela procurava o Theta para manter aquele câncer para não ele naquele nível para manter todo mundo perto. Demorou 2 anos para ela aceitar ser curada. Porque ela achava que se ela fosse curada, o marido não ia querer mais ela e os filhos iam embora novamente. Mas ia acontecer isso, mas que... Se ela acreditar, se ela continuasse acreditando, como a gente falou, tudo é mente. Jesus falou, seja feito conforme você crê. Se eu creio que eu vou ser abandonado, o que você vai atrair? Abandono. Aí eu tive que mudar toda essa reprogramação que ela tinha de abandono, de carência, para ela abrir mão disso. Aí ela se curou, o casamento está casado até hoje, que já faz mais de 5 anos. Que bom. E os filhos estão mais presentes na vida dela, mas os filhos têm que se ir, porque também é egoísmo, né? Sim. Você manter o filho preso, porque, lógico, a mãe, o pai sempre vão querer os filhos presos, mas a gente não tem filho para isso. A gente tem que deixar os filhos irem, que é difícil também, tá? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que tem que ser aprendida, tem que ser transformada também. Sim. Kênia, foi muito boa a conversa, nós já estamos finalizando aqui. Queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente aqui no nosso Abai Ghost. Eu quero que as pessoas busquem a verdade por si. Eu quero que as pessoas não tenham medo de perderem nada nem ninguém. Porque se paga um preço muito alto quando você é você mesmo, quando você tenta pelo menos ser o que você veio para ser. Você viver a sua verdade é uma coisa muito difícil, tá? Você passa por momentos de muita solidão, em que você
vai contar só consigo mesmo, com a luz que te guia. Mas vale muito a pena, porque se libertar dessas amarras, se libertar dessa prisão, poder fazer escolhas conscientes, até mesmo voltar para o planeta, se for uma escolha consciente sua, mas por ser consciente, não porque você foi enganado em uma dessas colônias espirituais que a gente sabe que não são tão assim da luz, né? Também são dessa matrix de controle do nosso universo, faz com que você tenha muita paz e olhar para o mundo com outros olhos. Você olhe para si mesmo com outros olhos, você olhe para o seu próximo com os outros olhos, você entenda a profundidade, ou pelo menos comece a entender a profundidade do que é uma vida espiritual, que isso aqui é uma fração da realidade, é 1% da realidade, e faz com que você seja mais livre, tá? Mais livre mesmo na sua alma, não só nas questões da matéria, porque a gente vive no mundo da matéria, a gente, como diz o Neville Goddard, você tem que viver jogar o jogo do César, né? Mas você joga o jogo de uma forma diferente, uma forma mais em paz. Bacana, Kine, bonito. Eu desejo também o mesmo para você. Gostaria de agradecer aqui a sua presença, que seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Abaigos. E para você que nos assistiu, espero que tenha gostado do primeiro episódio do Abaigos, Conversa de Fantasma. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até lá.